Há um mês, boa tarde, amigos, estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Há um mês, aproximadamente um mês, eu escrevi que o Grêmio estava jogando o melhor futebol do país. E alguns sentaram a ripa, outros disseram, isso é demagogia, vou fazer média com o Grêmio, porque critiquei uma coisa, depois elogiei outra e tal. Não era exatamente o que eu achava e o que eu via, porque depois de treinar os olhos durante 34 anos para olhar e descrever da melhor maneira possível, sem querer ser sabichão, alguma coisa a gente já aprendeu, né? Vi tantos times jogar, vi tantos times crescendo, vi tantos times produzindo, vi o Grêmio Show, vi o Grêmio de Tele Santana, vi o Grêmio de Luiz Felipe Scolari, vi o Grêmio de Mano Menezes. Esse Grêmio, não sei se é melhor desses que eu citei. Tem aquele Grêmio que ganhou 12 títulos em 13 regionais, não na sequência, porque senão seria recordista em termos de sequência, né? Que ainda pertence ao Internacional, o Octa de 69 a 69 a 76. Mas ganhou 12 em 13 porque tinha um cano de time e amassava o Internacional. E naquela época se falava muito em regional, porque em nível nacional não dava para ganhar nada, porque eles roubavam, né? Era uma coisa descarada, senão o Grêmio teria ganho, o Robertão, com certeza. Bom, mas onde é que eu quero chegar? Qual é o tamanho do Grêmio de hoje? Onde é que esse Grêmio imparável pode chegar? Aí os colorados que estão assistindo vão dizer, mas o Corinthians parou o Grêmio e ficou no Inter na Copa do Brasil. Um jogo é uma coisa circunstancial. Uma campanha, a chegada, a produção do Grêmio é arrasadora. O que o Grêmio ontem fez para o Atlético Paranaense aqui foi uma covardia. Aliás, não foi maior, porque o Grêmio deu uma arrefecida. Por quê? Para não estourar ninguém. O Grêmio quer ganhar tudo, quer a tríplice coroa e tal. Outro dia eu brinquei com o presidente, e o presidente aqui disse, está agorando. Não estou agorando nada. Quanto mais Grêmio Internacional ganharem títulos, melhor para a minha atividade. Né? Porque uma hora diz que a gente está agorando de um lado, outra hora diz que está agorando do outro. Não tem problema nenhum, né? Como eu falei na abertura, são 34 anos de convivência. Por que eu estou fazendo essa introdução chata, se você quer ouvir os convidados? Porque eu estou tentando raciocinar junto com você, que você nos mande mensagens. Onde é que esse Grêmio pode chegar? Pode chegar no Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo, hein? Sem Cristiano Ronaldo. Pode chegar nas finais, e aí vai enfrentar iguais. Já está pintando aí uma final de Libertadores, se o Grêmio chegar lá, obviamente, e acho que vai chegar, sem River Plate. Porque se o River Plate vier a ser punido duramente como se ameaça, não sei nem exatamente quando é que vai ser o julgamento, quem é que pode jogar mais do que o Grêmio está jogando? Mesmo que você responda aí, o Corinthians não está na Libertadores, o Corinthians não está na Copa do Brasil, e o Corinthians já jogou no Campeonato Brasileiro com o Grêmio. E são 10 postulantes sempre no Campeonato Brasileiro. Então, vejam bem, o Grêmio do Renato Portaluppi. E eu quero aqui fazer uma colocação, Paulinho Luz, vice-presidente do Grêmio, integrante do Conselho de Administração, e meu amigo Thiago José, radialista esportivo, narrador e outras cositas mais. O Grêmio aprendeu uma maneira de jogar com o Roger. Vejam bem o que eu quero dizer. Eu quero dizer e vou dizer. Não é provocação nem nada. Tanto é que o presidente, se pudesse, tinha segurado o Roger e até ampliado o contrato. Então, o Grêmio ali jogava futebol. Quando caiu de produção, e caiu vertiginosamente, tomou 4 Curitiba, estava mal o Grêmio, estava mal, não reagia. O Grêmio colocou um técnico que herdou essa maneira de jogar e agora, aí que eu quero chegar, está jogando mais do que jogava na época, quando estava aprendendo uma maneira de jogar. Acho que me fiz entender. E ganhou peças extraordinárias, e aí é fruto da competência do técnico e da diretoria do Grêmio. O Grêmio foi pegar um Michel, que saiu do Porto Alegre para o Guarani de Palhoça, né? E para o Atlético Goianiense. Jogou no Camboriú. No Camboriú e tudo mais. Foi
Eu achei que era no Guarani de Palhoça. Os dois, ele passou pelos então, dois. Então, e o Grêmio foi lá, pinçou esse jogador, me lembro da irritação do Praz, e dizia que se vazasse o Grêmio não ia trazer, eu até ironizei, disse, doutor Praz, está contratado. O senhor é experiente, mas eu não sou trouxa, tá? Está contratado. Não podia anunciar, porque o Grêmio podia ser campeão da Copa do Brasil. Ele não queria mexer com o Wallace e com o Maicon, que estavam quietos e produzindo bem. O Grêmio fez o Arthur aparecer na hora certa. E o Renato colocou o Barrios, aproveitando as ausências de Bolanhos, Douglas e tudo mais, também na hora certa, no lugar certo e não atrapalhando o Luan, porque craque se adapta. Tá? Craque se adapta. Outro dia eu vi uma declaração do Tostão dizendo que, ele não usou essa expressão, eu vou usar, que o Luan é um facilitador. Ele está sempre desmarcado para receber a bola do adversário e sabe o que fazer com ela. Bom, já falei demais para o meu tamanho. Está entusiasmado, Paulinho? Paulo Luz. Rec, boa tarde aos teus ouvintes, né? Ao nosso parceiro aqui, o Thiago, né? Que é locutor esportivo. Prazer, Thiago. Maurício. Obviamente que a gente está entusiasmado. E eu te cumprimento pela tua resenha, pela tua retrospectiva. Tu foste muito feliz, realmente, de um repórter, de um comentarista, né? De um cronista esportivo. Não, experiente e que tem profundo conhecimento. Quando tu fazia essa retrospectiva falando do time que ganhou 12 em 13, eu vi esse time jogar. Eu não vi porque eu estava nascendo. Então vou te dizer. Eu estava nascendo, mas eu... Arlindo, Alberto, Altemir, Ayrton, Auri e Ortunho, Cléo ou Milton ou Sérgio Lopes, Babá, João Severino, Alcindo e Volmir. Eu tenho alguns amigos. Ou Vieira. Volmir, né? Eu cheguei a ver o Vieira jogar também. Realmente era um time que amassava. E vi todas essas outras estações que tu fizesse, passando por Telê, pelo 83, com Espinosa, Luiz Felipe. Citei o Espinosa, foi um Luiz crime. Felipe, né? Mano Menezes, o Otacílio no Grêmio Show. Em 83 o Grêmio teve dois times, né? Teve o da América, que foi extraordinário, e teve no Mundial 2 craques. Mário Sérgio e Paulo César Caju. Aliás, ontem até estava vendo uma entrevista do Paulo César Caju, junto com o Casagrande, na Globo, para o Bial. Recomendo aí, se vocês acham que tem que ter alguma precaução para falar de droga e tal, não. Quem puder contar a sua história e contribuir para que as pessoas não entrem, porque não tem como sair, é muito difícil. Eles são dois vitoriosos, porque saíram, vale a pena. Desculpe, você viu o de 12 em 13, viu o do Espinosa, viu o do Mano, vi todos, viu o do Filipão. Vi todos. E eu preciso dizer que eu estou tendo, na condição de vice-presidente, um momento raro, porque o Grêmio está me permitindo, aos meus olhos, ao meu sentido, ao meu âmago, à minha alma de torcedor, ver um dos melhores Grêmios da história. Realmente foste muito feliz. Eu obviamente, com a devida responsabilidade, com os pés no chão, com os cuidados que nós temos que ter, mas realmente a gente tem um horizonte que nós não sabemos até onde nós podemos ir. Paulinho, eu aprendi Está, assim, desenhado um horizonte largo, fértil, muito próspero. Eu já te devolvo a palavra. Não, Por quê? tranquilo. Porque eu profissionalmente aprendi uma coisa, Rec. É muito difícil você formar equipes de alta performance. E manter. E mantê-las. Que fica caro. Exatamente, porque ele até encarece por dentro. Mas quando você consegue manter uma equipe de alta performance, com convicção, com constância de propósitos. O que é constância de propósitos? É eu ter convicção, eu ter capacidade de resiliência, de acreditar no que eu estou fazendo e dar seguimento ao trabalho. Então, quando o Renato fala isso é trabalho, eu vou te fazer aqui um pequeno adentro, Thiago. Tu vê que nós começamos a fazer gol agora de falta e de cobrança de escanteio. Porque isso é trabalho, isso é treinamento. O primeiro pau com o zagueiro ali é mortal para o adversário. Domingo, nós não tivemos consecução do pênalti, mas o pênalti saiu de uma jogada treinada. Foi um pênalti numa jogada idêntica de ontem. Foi um repeteco da jogada do Vasco, né? Exatamente. Né? Então, o que ocorre? Todas essas variáveis, todas estão conjugando para o quê? Para um processo, tá, de conquista, para um processo de quem tem convicção do que está fazendo, né? E exatamente aquilo, quer dizer, nós
aproveitamos o vácuo deixado pela criação do Roger, e aí vem toda essa situação que a gente fala hoje, né? E realmente a capacidade das pessoas, as individualidades, as competências, as expertises. O Renato, que é um vitorioso, eu quando volto lá para 83, aqui, vejo aquele moço cabeludo, enfim. Então você volta para fazer quantos anos ele está nessa vida, nessa estrada, nessa trajetória. O que ele fez eu no aprendi Rio, uma coisa. que ele fez no Rio. Eu aprendi uma coisa na vida: a roda a gente não inventa. A roda, sempre que possível, a gente copia e vai adaptando. Vai criando novos processos no sentido de fazê-la melhor. E ele, obviamente, com todo esse aprendizado, e ele é muito inteligente. Muito inteligente. E ele, obviamente, mais experiente, e outra coisa, liderança. Dependendo da liderança, você poder fazer um processo de melhoria, de aprimoramento, né? Liderança também é uma coisa inata. Ele tem essa capacidade, isso é próprio dele. Ele tem uma capacidade de relacionamento, ele tem uma capacidade de persuasão, de conquista, de convencimento, que é fadada a poucas pessoas nesse métier. Então, você vê que ele mantém o grupo sob a liderança dele, sem nenhum processo de autoritarismo, você vê que ele o preserva de qualquer sintoma de crítica externa, quer dizer, ele age, obviamente, com autoridade, mas com extremo respeito, até porque ele foi um profissional da área. Então, quando você fala, e eu também aprendi que uma das coisas mais bonitas da vida é sonhar. Ah, sim. Porque sonhar, tu sempre tem a expectativa de que teu sonho possa se realizar. Então, eu quero dizer para ti hoje que eu sonho com essa perspectiva que eu vejo muito próxima, de nós realmente, com os pés no chão, com segurança, com estabilidade, com critérios, com paciência, com ponderação, equilíbrio e mais, Rec, e aí eu quero abrir um parênteses, com esse apoio extraordinário, Rec, porque você veja só, eu queria fazer esse destaque. Nós tivemos de domingo a ontem 82 mil pessoas na arena. É. E o jogo de ontem foi às 19h30, num final de mês. Né? 82, os... 54 com 28. É isso aí. Perfeito? Pagantes dá 75 mil. Exatamente. Né? É muita gente. É muita gente. Então, pessoal, não, pagantes você vê, é aquilo 50. Que eu crio, é quando cria... Não, tá, 70. Quando cria esse estado de espírito da virtuose, da conquista, do desempenho, enfim, você vai agregando. E aí, então, o que ocorre? É o clube, é a nação tricolor, é as suas lideranças, é o conselho deliberativo, enfim, é o grupo de atletas, é a comissão técnica, é o presidente, é o CA, todo mundo trabalhando no mesmo foco, no mesmo sentido, remando para o mesmo lado. Sabe que esse tema que eu trouxe na abertura aqui também é o tema nas redes sociais. Essas comparações, elas estão sendo feitas agora em relação a épocas com uma frequência impressionante, porque também o torcedor está motivado com o que o Grêmio está apresentando. E acho que isso aí faz bem. Eu aprendi uma coisa, isso que eu ia dizer antes, com Pedro Paulo Záquia, presidente do Internacional na época. Cheguei no hotel, eles estavam relaxando no bar ali, tomando um whisky, aí eu disse, vida boa. Aí o Záquia levantou e disse para mim assim, se eu não aproveitar no futebol estes momentos, quando é que eu vou aproveitar? Acabamos de ganhar o jogo. Disse, mas eu não estou te tocando flauta nem nada, só estou dizendo que é uma vida boa, tomar um whisky e tal, né, no barzinho do hotel. Ele disse assim, não, são raros os momentos de alívio no futebol. Então, não tem nada demais em dizer que está jogando muito, que pode ser campeão. Isso pode dar azar. Não, o técnico, os jogadores, eles têm que jogar e produzir cada vez mais. Agora, nós temos que comentar. Porque senão, vou comentar só na desgraça. Não, aí é uma barbada, né, Thiago? E o jogo que o Grêmio perdeu domingo não foi por empáfia. Não. Foi por circunstância de jogo, ou seja... Corinthians não errou, foi erro zero. O Grêmio não perdeu o Corinthians porque, não, agora somos o melhor time, ou o Luan desperdiçou o pênalti porque
não, agora eu faço do jeito que eu quero. O Grêmio perdeu nas circunstâncias do jogo, o que mostra que o grupo está maduro. Ele pode vir a não ganhar. A gente faz isso com o Real Madrid, com o Barcelona. Não, esse é... Hoje não vai aparecer a foto do Luan com a camisa do Corinthians, né? Exatamente. Hoje esquecem isso. E aí, Rec, eu queria aqui estender, então, cumprimentos às torcidas espetacular do Grêmio, com essa presença, né, com essa assiduidade. Aí ontem, mas parceria também, com o Marcelo Groi. Mas exatamente, o gesto, é aquilo que a gente vem dizer, essa simbiose, é quando o torcedor entra em campo, tudo está jogando a favor. Eu estava fazendo, deixa eu dar um testemunho, eu estava fazendo o jogo domingo do Grêmio e Corinthians, e é muito interessante a mudança de comportamento da torcida, porque há uns tempos atrás o time começava a errar passes, as coisas não funcionar, começavam vaias, começavam apupos. Foi muito engraçado domingo. Começou esse momento do jogo difícil para o Grêmio. Alguns torcedores quiseram vaiar, mas não. A gente via os caras aplaudindo. É interessante. A maioria vence, né? Não, e é interessante a mudança de comportamento, né? Remando para o mesmo lado, como o senhor falou. Porque em outros carnavais aí a torcida não quer nem saber. Agora não. Pô, o time tá mal, não tá dando certo, mas eu vou aplaudir porque tá merecendo, porque é um time que tá jogando bem. Acho que a mudança de comportamento torcedor evidenciada por esse aplauso ao Groi, e parece que o Pedrinho Rocha também, né? O Peter Rock, como o pessoal tem dito, saiu também muito aplaudido. Foi ovacionado, né? Outro lance inteligente do Renato. Ele tira pra... Aí os caras vão dizer, pô, mas tu já critiquei o Renato, claro, muitas vezes. Ainda acho que tem uma boa herança do Roger, basta ver a maneira de jogar, e é difícil de construir, e o Roger construiu e o Renato lapidou. Ele soube aprimorar muito bem isso. Aprimorou, mudou um pouco da maneira dele, essa bola no primeiro pau, o facão, enfim, o Luan... Só de marcar por zona para marcar de forma individual. Né? O Luan, numa função diferente, parecida com a que ele tinha na seleção olímpica, enfim... Mas ele tirou ontem o Pedro Rocha para receber um aplauso. Exatamente. Não, e você veja que as próprias contratações, que você falou que o plantel realmente recebeu, né, atletas aí, que o próprio lateral direito, o Léo Moura, né, e o esquerdo, Bruno Cortes, que são indicações do Renato, estão tendo um desempenho superior ao jogo. Na média, eu até falava ontem, o Bruno Cortes não tem tido assim tem sido nota 9 ou 10, mas ele tem sido um jogador de uma regularidade, do 7, 7,5 ali, ele não sai daquele padrão sem comprometer jamais. E ele joga muito fácil, naquele trote de bola do Grêmio, naquele ritmo de jogo que o meio de campo faz, com aquela, né? Ele é um jogador muito habilidoso também, que domina e faz o passe de primeira e já está de novo, saiu para receber. Né? Então ele entrou muito bem na filosofia de jogo. José. Não, para ilustrar o que o vice-presidente está falando, nas estatísticas, não obstante ter começado depois, porque o Cortes entrou no lugar do lesionado Marcelo Oliveira, ele é, se não me engano, o 5º melhor passador do Grêmio. Primeiro vem o Arthur, depois vem o Michel, Arthur de 500 passes certos, Michel 400, e o Cortes já aparece como o 5º melhor passador com 200 e tantos passes, né? Para ilustrar que o Cortes entrou e se encaixou super bem. O passe certo evita o desperdício. Não precisa fazer 2, 3, 4, 5 jogadas. Acerta o passe que numa só pode liquidar a fatura. Sem dúvida nenhuma. Foi contra o Bahia. O Grêmio acertou o lance contra o Bahia, não precisou se perturbar, matou no final. Tem jogo que o Grêmio vai matar no final. Exato. Tem jogo que o Grêmio vai matar no princípio, como ontem, no primeiro tempo, 3-0. E vai perder pênalti no domingo. Porque é um time muito consciente que trabalha para ganhar o jogo. E sabe que pode ganhar o jogo no início ou pode ganhar o jogo no final. Mas passa o jogo inteiro trabalhando. E vai ter momentos circunstanciais como o domingo, que você trabalha e por coisas do futebol o gol não... O Internacional, nos áureos tempos, que se dizia que era, alguns até, Milton Neves, por exemplo, disse que o Inter era o melhor time da década de 70, era o melhor time do mundo. Precisava muitas vezes de um golzinho do escurinho, para ganhar do Atlético de Carazinho. Não é do Flamengo nem do Corinthians. Então, isso aí é que faz um grande time. A diversificação.
O Grêmio hoje tem no banco de reservas Bolanhos, Everton, Douglas, Léo Moura, Marcelo Oliveira, Maicon hoje está sentado esperando. O Gata Fernandes. Gata Fernandes, Arroio. Não, é porque o time titular nós sabemos de cor agora. Mas aí se vai mudar é por cima. Aí é que vem o sentimento da sustentabilidade. Repetiu ontem. Né, e da onde a gente quer chegar. Então, obviamente que nesse momento, né, nós estamos sendo, aí eu falo do CA, do presidente, um pouco ousados. Por quê? Porque se deslumbra a perspectiva muito palpável de você realmente conquistar títulos de grande monta esse ano. Que pode ser o Campeonato Brasileiro, obviamente muito com os pés no chão, nós temos mais 5 jogos pela Copa do Brasil, né? Por causa dos outros certames. Né? Mas veja só, todo o esforço que foi feito foi exatamente para você ter gordura, para nesse momento agora em que nós vamos ter que priorizar, obviamente todo mundo sabe, nós vamos jogar com um time alternativo lá sábado, para preparar o jogo de terça-feira. Porque o jogo de domingo também, pessoal, quem é do métier, e eu não sou um especialista nessa área, mas enfim, eu estou há 40 anos como associado. Ninguém mais te passa para trás. Então, o que ocorre? Você faz um jogo na quinta-feira, em que foi um jogo pegado, para nós obtermos a vitória. E no domingo você tem um jogo com o Corinthians, obviamente que há um certo exaurimento físico, né? E quando você tem um dia a mais para descansar, como foi o caso de ontem, você vê que o rendimento físico já foi diferente, foi bem melhor. Mas o que eu queria completar meu raciocínio, Rec? Exatamente, nós estamos assim, aparelhados. É como você disse, para qualquer disputa na América Latina. Temos chance realmente, se tivermos, vou dizer uma palavra bem nossa no interior, juízo. Juízo. Para fazermos as coisas no momento adequado, com sabedoria, com os pés no chão, com inteligência. E aí é que eu acho que o Renato é, assim, obviamente, quero mandar um abraço aqui para o vice-presidente Podorico, também, que é uma figura central nesse processo. Mas o Renato realmente amadureceu muito. As próprias entrevistas dele. Você viu que ontem fizeram uma pergunta para ele se ele era o melhor. Ele disse: eu não vou responder isso, vou deixar para vocês responder, porque qualquer resposta minha aqui vai ser bem interpretada ou mal interpretada por setores diferentes. É uma resposta inteligente, não é eu que tenho que me autoavaliar se eu sou o melhor ou não. Vai ser uma de vocês, os repórteres, jornalistas, né? Então, ele está... Está vivendo um grande momento. Grande momento. As entrevistas dele são muito sensatas, são muito consistentes. E aí você veja, nós lá internamente dizíamos, mas como é que nós vamos reconstruir? Porque você veja que nós perdemos daquele time campeão da Copa do Brasil, o Wallace, o Maicon e o Douglas. É a espinha dorsal do time, cara. É o meio de campo né? E ele... Melhorou o time. Está jogando melhor. Mas aí, Rec, vou aqui até fazer uma confidência. Aí que vem o problema da constância de propósito. Lá, no início da gestão Romildo, você se lembra que houve, de certa forma, um desmonte. Saiu o Barco, saiu o Moreno, enfim, aquelas figuras. E nós sabíamos que o ano de 2015 seria um ano de transição e um ano difícil. De arroxo. De arroxo, porque nós estamos fazendo aquele processo de austeridade, de reequilibrar realmente a condição orçamentária do clube. Mas aí que vem a aposta. Nós sabíamos que estava vindo um grupo de atletas da base, e que são esses meninos que estão estourando hoje, que eles teriam um processo de maturação. E esse processo de maturação ele ocorreria num ano e meio ou 2. Ocorreu até antes, porque o Roger assumiu e o Everton, o Pedro Rocha, o Luan... o Ramiro, enfim, todos começaram a jogar. É que o Grêmio fez a leitura correta. Exatamente. Se com todos aqueles casos, por isso que eu fiquei ao lado do Romildo. E fizemos, e aí, claro que ele é o grande artífice, ele é o grande líder, o grande comandante, ele tem essa visão, ele é um homem também muito inteligente. Calejado. É novo ainda, o Romildo, ele também. Mas tem grande... Rec, eu sou uma pessoa que trabalha muito com recursos humanos, né? Quem recruta pessoas, tu tem que identificar quem é talentoso. E mais, Rec, nos dias de hoje, equilíbrio emocional, inteligência emocional é vital para qualquer líder. É aquela capacidade de paciência. Eu vou absorver, eu vou refletir, eu vou ponderar para depois eu decidir. Ele tem. Isso hoje é uma virtude nas grandes lideranças rara. Mas aí que eu digo que ele fez a leitura correta. Ele, junto com o CA, e por favor, eu estou me excluindo porque eu não era vice-presidente à época. Eu sei porque eu era secretário-geral. CA é o Conselho de Administração. Eu fazia o registro. CA é o Conselho de Administração. Fez essa leitura. E aí, obviamente, você não faz uma transição sem trazer alguns cascudos.
Então, aí entra a chegada do Maico, obviamente que... Do Douglas mesmo? Óbvio que também, eu tenho que aqui também dizer que nessa concepção, nessa construção, o Luiz Felipe também ajudou. Sim, pelo tamanho que ele tem. Porque só ele podia bancar naquela hora. Claro. E ele bancou, eu me lembro direitinho, uma ocasião eu estava na sala do Dr. Fábio, ainda o Dr. Fábio era o presidente, ele chegou para o Dr. Fábio e disse, eu lhe pedi só uma contratação e o senhor não consegue executar, que era o Douglas. Eu preciso botar alguém no meio dessa gurizada aí para comandar, né? Então você vê que foi algo... Ele lançou o Wallace num Grenal. Que teve até, projeto, assim, que teve, que teve uma visão, né? Que eu digo assim, uma visão estratégica e sabendo para onde é que nós queríamos caminhar. Porque o que eu queria dizer é o seguinte, em 2014, tocando 4 no Internacional, fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas sempre quase. Sim. Aí perdeu a vaga na Libertadores justamente para o Internacional no jogo contra o Bahia e tal. Então, o que adianta ter 10, 12, né, pretensos jogadores que resolvem o teu problema? Não. E aí você veja só, assim, como você é rápido, né? Você imagina como foi tomar aquela decisão de liberar o Juliano. Aí foi difícil. Aí foi mais difícil. Deu um baque no time em determinado momento até se reencontrar. Não, e aí entra... O Renato descobriu. Aí entra a grande capacidade que ele disse ontem. Isso ele disse ontem, eu tenho grande capacidade de interação com os atletas, de recuperação, de fazê-los voltar a jogar. Ele disse que é um psicólogo que só ganha como treinador. E aí realmente você vê que quando ele chegou e ele fixou o Ramiro ali, né, porque eu considero o Ramiro hoje, tecnicamente e taticamente, um dos fatores, um dos pilares aí dessa construção. Exatamente. Bom, é claro que ganhar e perder é do jogo. Nós estamos falando tudo isso em cima de um grande resultado, depois de uma grande decepção contra o Corinthians, mas a média do Grêmio, se a gente for dar nota, como os professores dão, é 8,5 para 9. Time de 8,5, 9, né, passa ao largo dos outros, né? Porque hoje a média dos times são 6, 7, 5. Alguns conseguem se classificar para a Taça Libertadores da América com nota 6. Né? Hoje, teve há poucos dias, o Vasco estava na zona de classificação da Libertadores. O Fluminense já esteve. O Curitiba, não? Curitiba já esteve. O Botafogo já esteve. São todos times nota 6. O Atlético Paranaense ganhou 4 na sequência, veio aqui e tomou 4 do Grêmio. Ontem, o Patriotas saiu na frente do Corinthians. E esse Corinthians poupou só 4 jogadores. Quer dizer, então, aí a gente pode já traçar um paralelo. O que vai dar no final, tomara que dê tudo certo. Olha aqui, ó. Edenilson está fora da partida contra o Boa Esporte. Jogador colorado está fazendo um novo vínculo com o clube. Eu não entendi isso aqui. Quando eu ouvi a notícia de manhã, agora vou tomar pau dos colorados. Tá tão feliz com o Grêmio, tão azedo com o Inter. Não estou azedo com o Inter. Acho que o Inter está reagindo, está formando um time bem estruturado aí pelo Guto. Quando voltar o Felipe Gutierrez vai melhorar e tudo mais, vai ser um acréscimo de qualidade. Agora, não pode cometer algumas... Para mim, isso aqui é barbeiragem. O contrato tem começo, meio e fim. Não dava para negociar 15 dias antes do fim para ele não ficar... sem vínculo? É que o problema, Rec, é que depende da janela de transferências italiana. Porque ele pertence ao Udinese, está emprestado ao Genoa e o Genoa repassou o empréstimo. Só que o empréstimo da Udinese para o Genoa termina no dia 30, amanhã. Só que a janela só abre no dia 1º. Só tem como renovar este empréstimo depois do dia 1º. Então agora passei a entender. Agora está mais bem explicado. Esse é o problema. É uma questão de janela. E como o Inter joga no dia 1º, isso acontece normalmente, só que isso acontece na terça-feira e joga na quinta. Tá bem. O problema do Inter é que isso acontece justamente no dia do jogo. Para isso que tu está aqui, para esclarecer as minhas dúvidas. O Inter pegou uma rabeira de contrato e agora vai precisar celebrar um contrato ele mesmo com o próprio jogador. Muito obrigado, Thiago. Mas se quiser... A Ana Maria Braga tem o Louro José e eu tenho o Thiago José. Eu sou louro também. Mas aí, se quiser criticar o Inter, como já estava tudo acertado entre as 3 partes... Poderia a Udinese ter recebido de volta o jogador do seu empréstimo e repassado direto ao Inter por 1 ano e meio.
Eu Mas acho que são questões contratuais. O problema é a janela italiana. pode não ter sido uma grande barbeiragem, mas alguma derrapadinha deu. Porque... Mas às De vezes certa também... forma é o caso Vitor Ramos, é a questão do prazo de janela. Não me tem fala que mais voltar. nesse troço. Mas será que não foi uma contratação A que coisa mais enjoada que eu ouvi esse ano foi esse caso Vitor Ramos. Mas explica a janela de transferência. Mas o presidente do Internacional dizia que o Inter tem que subir no campo. Aí eu usava como tese. Olha, o presidente do Inter não quer ir até o final, ele está sendo forçado a ir até o final pela sua torcida, pelos conselheiros e pela história do futebol, de dizer que não se assustem, que o clube é muito grande, que se tiver alguma lacuna na lei tem que ir até o final. Pronto. Mas pela vontade do presidente, ele queria passar por essa via crucis que está passando o Internacional agora. Não, a pergunta que eu faço, será que o Edenilson veio com 100% de convicção? Será que não foi, de repente, uma aposta? Vamos trazê-lo, pegar essa rabeira de empréstimo. Se der certo, muito bem. Ele perde um jogo, a gente renova e vai embora. Se não der, porque ele vem com salário alto. Se não der certo, PT saudação. Sim, eles não tinham convicção no Ednilson, eles tinham era no zagueiro Neres, no lateral alemão. Não, eu estou só tentando fazer é quase uma ilação, confesso, Rec, mas vai que o pessoal, né, vamos trazer o cara. É boa, né? Por isso que eu disse que a Ana Maria Braga tem o Louro José e eu tenho o Thiago José. Olha aqui, ó, e o Cláudio Vinck renovou o contrato com o Internacional, já coloquei em primeira mão aí nas redes sociais, estou dizendo aqui também para o nosso grande público, que também nos acompanha em facebook.com/Luiz Carlos Rec mundo afora. Zagueiro Victor Cuesta pode retornar ao time na partida de sábado diante do Boa Esporte. Agora, o Victor Cuesta tem lugar hoje garantido? Acho que tem, né? Ainda mais depois dessa aí que o Boca está interessado, tem que botar o homem aí, senão vai arrumar uma encrenca. Nico Lopes não se recuperou da lesão muscular, não joga contra o Boa. Provável Inter. Danilo, agora vamos ser bem honestos, né? Paulinho, Thiago, Maurício. Numa competição de 38 rodadas, tendo só essa competição, não dá para lamentar a ausência nem do D'Alessandro. Né? Tem que arrumar um jeito de fazer uma mecânica como o Grêmio tem. O Grêmio troca 4, 5, 6 e fica a mesma coisa. Então, isso aí cabe ao técnico. Danilo Fernandes, Júnior ou Vinck ou Fabinho, Klaus, Cuesta ou Danilo Silva e Carlinhos, Dourado, Charles, Fabinho, e aí eu vou botar uma pulga aqui. Ou Mossoró, ou Val, ou o menino, Juan. Então aqui dá para colocar. Se o Fabinho for para a lateral direita, tá? Que já jogou e jogou bem contra o Brasil de Pelotas. Não só por ter feito o gol, porque senão daqui a pouco, né? Se consagra. Se consagra. Mas o Fabinho é só o Fabinho, né? Mas, tá. também daqui a pouco, Rec. Mas eu estou dizendo, se ele for para a lateral, pode colocar qualquer um ali, né? Mossoró, Juan, Val, e aí vai. E também tem a opção do Danilo jogar na lateral, né? E ainda bem... pode ser. Pode ser aí também. Fica Klaus. Jogam os três. Então vê que dá para montar o time tranquilo. O Fabinho está esquentando o lugar para o Felipe Gutierrez, né? E o Inter vai ter que arrumar um lateral direito, né? Não vai ser. Mas já tem 6, 7 no grupo? Não, 6, 7 jogaram. Já não tem mais. Fabinho e D'Alessandro, Sacha e Brenner. O Grêmio jogou esse ano 37 jogos, marcou 74, 2 gols por partida, não escolhendo adversário e nem competição. Pode pegar aí qualquer uma delas que a média dá 2. Gauchão, que dizem ser mais fácil, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores da América. E Liga, né? E Liga. Então, 74 gols em 37 partidas. Já é uma proeza. Outro número também do Grêmio, fez gols eu vi hoje de manhã, 92% dos jogos na temporada, o Grêmio marcou gols. Porque é importante também ganhar de 1-0, né? Ganhar do Bahia de 1-0. Muito importante. São 3 pontos. Ganhar do Coritiba, tendo um sufoco do Coritiba no segundo tempo, de 2-0, também é um bom resultado. Não precisa fazer 4 todo dia, né? Não. Time contra o Palmeiras será completamente reserva.
Últimos 10 jogos do Grêmio, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, aquela do Sport, com o time BC, e a do Corinthians. Né? 25 gols pró, 11 gols contra, aproveitamento de 73%. Bom, ontem tivemos a derrota da Chapecoense na Sul-Americana por 1-0 para o Defensa e Justiça. No finalzinho, né? Aos 49 tomou o gol a Chapecoense. Patriotas e Corinthians 1-1. O Grêmio meteu 4-0 no Atlético Paranaense. Barrios 2 vezes. Kahneman, o primeiro gol em 50 partidas com a camisa do Grêmio, um gol bonito, difícil de fazer aquele gol, né? Os narradores antigos falariam ele torneou de cabeça. Torneou de cabeça. Torneada. É verdade. Né? Antigamente um gol bonito, subindo, soberano, e Everton. Os 4 gols do Grêmio. Flamengo 2-0 no Santos, eu vi esse jogo. Everton e Cuejar. Eu acho que o Flamengo é o principal adversário do lado de lá da chave, viu? Eu acho que o Flamengo está azeitando a máquina para pegar o Grêmio na final. Lógico, se os dois concretizarem. O Flamengo vai bater com o Atlético, né? Mas eu acho que ainda está mais... Eu não sei que performance o Atlético... O problema de fazer prognóstico é que os confrontos são muito espaçados, né? A escalação de qualquer time desses aí é uma escalação bonita. Mas desempenho quem tem é o Grêmio. Palmeiras 3, Cruzeiro 3, estava 3-0 para o Cruzeiro no primeiro tempo, no segundo tempo 3-3. Thiago Neves, Robinho e Alisson, 3-0 Cruzeiro. Os gols do Palmeiras, 2 do Dudu e 1 do William, com uma comemoração impressionante. Hoje tem Atlético Mineiro e Botafogo, e na Sul-Americana, Ponte Preta e Sol de América, Racing Independiente de Medellín, Fluminense e Universidade Católica. Diga, Thiago. Não, parece que o Mano tirou o Thiago Neves no intervalo, se não me engano, eu escutei alguma coisa assim, e daí o time... Mas o Mano Menezes, ele teve dificuldades de empatar com o Grêmio e tomou 3 gols do Grêmio. E agora tomou 3 gols do Palmeiras, fazendo 3-0. E a gente sempre disse que o Mano, forte dele, era a marcação nos seus times. Já voltamos. Voltamos com Paulo Luz, Thiago José e Maurício Freitas, mas agora nós vamos com o gol na memória. Grêmio 3, Santos 2, 29 de junho de 2016, Juliano marcou o primeiro gol. Aquilo que o Paulo Luz estava dizendo, era difícil de descartar o Juliano, mas tem parceria, e aí às vezes a gente ironiza, mas o parceiro o homem do arroz está pressionando e tal. O Grêmio acabou melhorando, né, com a saída do Juliano, reencontrando o futebol no auge de Ramiro. 1 ano desse gol, né? 1 ano desse gol. Já voltamos. Qual foi a música que iniciou? Mariana. Sabe que a minha sobrinha, o nome dela é Mariana. E quando ela estava por nascer, a gente cantava essa música, né? E quando ela nasceu também. E o Paulinho estava dizendo que o nome dela era Mariana. Mariana, a menina casou. Exatamente, casou e no casamento dela... E aí começou o baile com... Começou o baile com... Você imagina lá para os paranaenses, né, que não sabem da história, o que significa isso? Mas quando começou a levantar com aquele vestido, aquela poeira do chão, já eles entenderam, né? Não vai cantar, né, Porque cantei no intervalo aqui. Não vai cantar, por favor. E quero cover artístico. Os de casa não vão precisar pagar, porque não assistiram. Né? Você já conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas. O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping e ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio e agende uma avaliação no estande de vendas do empreendimento. Next Group, a certeza do melhor negócio. Chegando lá, na Liberdade 721, um espumante é por minha conta. Você visita os decorados, mostra interesse lá nos apartamentos e já vai levar para casa um espumante por minha conta. E
Espumante importado. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Laúde, na Assis Brasil 641, onde o Omar Selaime vai lá e se abastece. Olha, para abastecer aquele corpo daquele tamanho não é fácil. Mas tem produto para Dedéu lá. 3362-2020 para encomendas. Sábado eu faço o rancho lá sempre. É rancho de guloseimas. Sábado é o dia que você vai à forra. Pão integral é sensacional, né? Tem pão integral e tem o pão de vinho com linguiça, que foi inventado lá pelo Edson. É a coisa mais deliciosa que eu já comi. A famosa Wurst alemã, né? Como é que é? A linguiça é Wurst em alemão. Wurst. Tá bom. Funerária Ritter, 25 anos, dando atenção e carinho no momento mais difícil. Funerais, no preço que você pode pagar. Translado e especialização em cremação. Funerária Ritter, em Cachoeirinha, na Avenida Fernando Ferrari, 174. Telefone 3470-6324 ou 980-17-6689. Daqui uns dias eu vou trazer aqui um dos grandes centroavantes da história do Grêmio, dessa época que falou o Paulinho Luz. Até antes desta época, está vivo e está inteiro, vai fazer 90 anos. Juarez, o Tanque. Já esteve aqui no meu programa, está lúcido, conversa comigo lá no Zafari, sempre encostado ali no negócio do peixe ali, e é um negócio impressionante a lucidez daquele homem, muito mais do que a minha, por exemplo. Final do mês de junho e a Oralcim preparou uma última grande oportunidade para você voltar a sorrir. Para ter uma mastigação saudável, poder comer pinhão, paçoquinha, milho, pipoca e tantas outras coisas boas nesse mês de festas juninas que está encerrando. Resgate seu sorriso, sua qualidade de vida. É a sua última grande oportunidade de junho. Ligue 3076-4343 e agende a sua avaliação. Em Porto Alegre, nos bairros Auxiliador e Farroupilha. Responsável técnico, Dr. Charles Iarque, EPAO 3523, Oralcim, a sua referência em implantes dentários. Cachorro Quente do R, é um almoço, né? O original, em frente ao Colégio Rosário desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas 3224-8000. Precisando de uma solução definitiva para a conexão da sua empresa, essa não cai, hein? A Sem Telecom, operadora de telecomunicações 100% gaúcha, oferece internet de alta performance para empresas que necessitam de atendimento personalizado, conexão estável e suporte 24 horas. Conecte seu negócio com qualidade. Acesse acem.net.br ou ligue agora mesmo 4063-7100, 4063-7100. A Sem Telecom, sua empresa 100% conectada. Muita gente me encontra no supermercado. Hoje pela manhã ainda fui fazer compras, porque agora estou com um tempinho ocioso aí, né? E me pergunta, tá, mas e o rádio, REC? Pô, não, o rádio não pode viver sem o REC, você não pode viver sem o rádio. Quem viver, verá. Muito bom. Ainda duas notícias rápidas sobre a manhã de hoje, que o Montijo concedeu entrevista coletiva de fato, encerrou a carreira por conta das lesões. E tem um filho com problema, né? Vai ficar ao lado. Tem problemas familiares. Filho. E o jornal Mundo Deportivo divulgou uma informação de que o William José rejeitou uma proposta do Barcelona para ficar no Real Sociedade. Olha aí, viu só? William José, e falavam mal do Luxemburgo. Falavam mal, Ainda sobre... Eu só, como é que é? A boca fala... Bom, vai lá, Thiago. Rapidinho, já acabando o programa. Ontem, ainda sobre o Grêmio, porque o torcedor do Grêmio deve estar perguntando, poxa, não ganhou domingo, ontem foi tão bem. Se a gente olha para o mapa de calor do Grêmio ontem, há um trânsito gremista muito pelas bandas, ou seja, ontem os laterais conseguiram fazer essa amplitude e a maioria dos gols do Grêmio vem das laterais para dentro, se você olhar o mapa de calor. Então, é interessante que o Grêmio conseguiu fazer o que não fez domingo, uma transição mais rápida, com amplitude, com os jogadores
jogadores infiltrando, até porque Jonathan e o Sid Clay ontem fizeram uma partida horrorosa. O Jonathan, então, a imprensa do Paraná deu ele como o pior em campo. Mas não sei se ontem tinha alguém para marcar o Grêmio. Não, isso também é verdade. Diga, Paulinho. Não, Para encerrar o programa, encerra o programa por mim. Foi um prazer enorme participar desse programa e principalmente quando você está inspirado, como estavas hoje, né, na presença do Thiago e do Maurício, que é querido amigo, né? E realmente num momento assim de empolgação do Grêmio, né? Mas não empolgação pelos resultados. Nós estamos empolgados com a base, com o trabalho. Valeu, obrigado. Às 19 tem mais. 19 tem mais.